Olá pessoal, mais uma vez aqui estou para apresentar, desta vez, um artigo, vídeo aula, sobre questão de prioridade. Muito se tem dito, né, sobre prioridade para fazer aquilo, fazer um serviço, fazer uma atividade. E a gente vai esclarecer e apresentando esse esclarecimento através da ferramenta do nosso software SG Service de gestão de serviços e manutenção. A primeira coisa é a definição de prioridade e a diferença que existe entre prioridade de uma execução de um serviço e a criticidade de um ativo ou equipamento, ou a instalação, sistema. Bom, a criticidade ela é inerente a quanto um equipamento, por exemplo, no nosso software, eu tenho aqui na opção equipamento, né, vamos supor esse ar-condicionado. Então, esse ar-condicionado possui, por exemplo, uma criticidade aqui que vai num rol de muito crítico, extremamente crítico, somente crítico e não crítico, ele está cadastrado como muito crítico. O que significa isso? É que ele é muito crítico para a produção, para, por exemplo, a saúde, segurança, meio ambiente, né? Que o pessoal chama de HSSE, né? É muito crítico, por exemplo, com relação à utilização, a disponibilidade operacional tem que ser o máximo possível, porque ele é importante. Então, essa criticidade, que aqui está indicando um código, ela vem de uma fórmula normalmente estabelecida que nos serviços e nos planos, por exemplo, centrados em confiabilidade, vem de uma planilha FEMECA, por exemplo, ou FEMEA, ou FTA. No caso, a FEMECA especificamente baseada em criticidade, né? Análise dos modos de falhas e seus efeitos, considerando a criticidade. Então, vem de uma conjugação, né, de uma fórmula com vários quesitos. Podem ser reputação da empresa, pode ser questão do custo de produção interrompido, custo de manutenção, pode ser com relação a acidentes, o grau de risco que aquele equipamento, a criticidade que ele tem em função do risco de acidentes, né? E uma série de outros fatores através de uma fórmula com valores ponderados, né, para cada uma desses quesitos, tipos de quesitos, e chega a ser um final a criticidade. Então a criticidade está sempre ligada ao ativo, né, e normalmente nunca ao serviço. No caso de... onde é que eu encontro essas definições aqui de código de criticidade e a descrição do que o código se refere? Eu encontro, como sempre a gente tem a definição de código, na opção no menu principal, tabelas. E como a criticidade está ligada aos ativos e equipamentos, eu vejo aqui, ó, a opção criticidade de equipamento, e aqui eu cadastro, eu modifico, desde que eu tenha permissão para isso no meu perfil de usuário lá em utilitários. Então, listo, né? Visualizo, imprimo, modifico os meus códigos e que significa esses códigos serão utilizados no cadastro de equipamento, ok? Bom, é possível obter uma listagem de serviços dos equipamentos muito críticos, ou mediamente críticos, ou não críticos, ok? Agora, qual é a definição de prioridade? Prioridade a gente também vê aqui, só que ela está ligada a serviço. Então eu encontro no tabelas, né, do menu principal, serviços, prioridade de serviços. Bom, aqui nós definimos 3 no sistema, isso é configurado pelo usuário, de acordo com o perfil do usuário, né?
para incluir, modificar. Nós temos a prioridade de emergência, que é aquele serviço que tem que ser feito antes de tudo, para qualquer serviço para ser realizado. O urgente, que é aquele serviço que deve ser realizado com urgência, normalmente ele é programado, né? E o normal, que é aquele que deve ser feito depois de eu conseguir realizar todos os urgentes. E vou fazer a emergência por uma questão de até mesmo com relação à criticidade daquele ativo, naquele momento é emergencial a realização do serviço, ok? Onde é que eu tenho essa criticidade? Quando eu incluo uma OS, por exemplo, não sistemática, eu venho aqui, clico nesse ícone rápido, inclui com numeração automática, por exemplo, de um equipamento que é uma bomba. Então vou fazer uma OS não sistemática, estou abrindo data de hoje, de uma bomba. Vou pesquisar aqui as bombas que eu quero, ordenada por tag, e é uma bomba 01A. Eu clico 2 vezes, ele leva ao centro de custo, chaves de seleção e tudo mais. E digo, bomba com bomba. Eu repito aqui 01A do subsolo. Às vezes é interessante escrever isso, apesar de já estar o tag já definido. 01A do subsolo com ruído. Tá certo? Ela está funcionando, está atendendo suas funções, mas está com ruído. E eu digo que quem vai verificar isso é o Clóvis. Ele automaticamente traz o setor, que era da mecânica. Aqui vem a prioridade. Então, por exemplo, eu estou dizendo que eu quero que isso aqui seja visto de forma urgente. Não é uma emergência, não vai parar tudo para eu executar esse serviço, né? E foi me comunicado agora às 9h30, né? Pelo Juarez, por exemplo. Juarez me comunicou. E foi inclusive ele que eu coloco como solicitante. Ele me comunicou o problema, o Clóvis vai verificar, ele é o supervisor de produção, né? Bom, eu coloco aqui 2 horas para ele dar uma chegada lá, avaliar e digo que está a programar. Por quê? A programar. Porque eu ainda não tenho certeza de que hora eu vou executar, ou seja, mas eu quero ver isso. Ele disse, não, vê isso essa semana ainda. Então na semana que nós estamos 38. Bom, qual o tipo de serviço? Se a bomba está com ruído e não afetou suas funções, é uma OS não sistemática preventiva. Eu estou prevenindo, ao corrigir esse problema, a ocorrência de uma falha, que o ruído certamente é um defeito que pode vir criar uma falha. Bom, esse defeito, aqui não se trata de uma falha, é um defeito que é preventiva. Ele começou hoje, né, no dia de hoje, o Juarez me informou, às 7 horas, assim que ele chegou, ele viu um ruído estranho, né? Bom, aqui o programador coloca programar, Clóvis verificar, né? Eu boto até Clóvis verificar detalhes com o Juarez, tá? Bom, ainda tá a programar, eu não sei o que eu tenho para fazer para o Clóvis, por exemplo, o dia de hoje. Então, aí é que vem a questão para eu verificar se hoje tem alguma coisa emergência ou urgente que seja mais prioritário que esse serviço. Então, como é que eu faço? Eu vou até ver o que o Clóvis tem para fazer no dia de hoje, para ver se eu posso encaixar para ele dar uma olhada lá. Não, ele vai gastar 1 hora pelo menos só para verificar o que está acontecendo e talvez fazer uma programação, uma reprogramação para corrigir o problema. Ele só vai dar uma chegada lá para dar uma olhada. Então, estimei 1 homem-hora, né? Eu vou sair dessa filtragem
né? E vou filtrar tudo para o dia de hoje. Hoje é o dia 17, que está como encarregado o Clóvis, ok? O que o Clóvis tem para fazer hoje? Repara, o Clóvis já está envolvido em 9 homens-horas. Ele vai fazer 9 total previsto, 9 homens-horas, né? O que falta fazer hoje. Repare, eu não consigo, já está até acima, talvez ele vai ter que ficar um pouco mais tarde para cumprir essa programação. Todos eles têm encarregado, todas essas duas OS têm como encarregado o Clóvis, certo? Ok? Nós vemos aqui todas as informações, quem são os solicitantes, todas as informações, ok? Como eu filtrei todas as OS de hoje. E reparem, aqui a gente vai colocar até uma posição, né? Um serviço sistemático, né? Anual, tipo preventiva. E vamos ver, por exemplo, esse primeiro serviço. Repara, é urgente. Já está programado, está preparado para fazer, então não vou poder. Esse outro serviço também é preventiva, é normal. Repara, 1 hora normal e eu abri aquela OS como urgente. Talvez eu possa fazer o seguinte, é a bomba do, né? É a bomba 01. Talvez eu possa reprogramar esse serviço para segunda-feira. Eu vou verificar o que tem na segunda-feira e reprogramo a lubrificação. Posso esperar, porque chegou um serviço com prioridade urgente. Ok? Então eu vou, por exemplo, filtrar agora todos os serviços que tem o Clóvis como encarregado. Para eu, inclusive, olhar como é que estão as pendências do Clóvis. Então eu filtrei aqui tudo que é o Clóvis como encarregado. Repara, eu listo, ele mostrou que tem a bomba do subsolo com ruído, essa que eu acabei de abrir, né? E eu tenho na semana 39 uma série de coisas para verificar, tem uma quantidade enorme. Mas como essa bomba é urgente, eu vou dizer o seguinte, ô Clóvis, vai até lá ver isso antes de começar o serviço aqui de manhã, por exemplo. Vai após o almoço, que esse serviço na realidade já começou, né? Então eu vou pegar esse serviço e vou dizer que está programado PG, situação, status programado, e para hoje ele dá uma chegada lá logo após o almoço, às 13 horas, ok? Repare, tudo é uma questão de prioridade. Como tinha um serviço normal, eu fiz um serviço urgente, que é preventivo, o outro também era preventivo e normal. Então, dessa forma, eu consegui atender a uma necessidade de produção e ele verificar rapidamente qual era o problema. E talvez ele possa reprogramar isso para outra data, se ele chega lá à conclusão que o serviço não é tão prioritário. Então, em suma, qual é o resumo da história? Deve-se avaliar sempre a questão de prioridade dos serviços e demais informações. De uma forma geral, a emergência é aquilo que passa sobre qualquer situação. Ela é feita independente de outros, a menos que surja uma emergência maior. E para isso, qual será a emergência maior? Por exemplo, se tiver uma informação aqui que se refere a crítico para a segurança, então é uma emergência maior talvez do que uma outra que não envolve segurança. Então tem alguns fatores, por exemplo, pode ser emergência, mas eu tenho uma dependência de material, então eu vou comprar esse material de emergência, mas não tenho condições de programar já a execução. Então, na realidade, a programação tem que levar em conta, primeiramente, a prioridade, é algo mais importante.
Segundo, se tem alguma necessidade, algum requisito de segurança de HSSE ou alguma questão aqui, por exemplo, se o serviço só pode ser à noite, eu posso inspecionar o serviço agora às 13 horas, mas não vou conseguir parar esse equipamento e possivelmente pode se programar à noite. Então, repara, são as chamadas chaves de seleções que eu graduo aqui em relação à programação, em relação a, primeiramente, prioridade, depois alguma chave dessa. Outra coisa, se eu tenho uma corretiva, que é uma falha, com mesma prioridade, eu utilizo o quê? A corretiva tem prioridade sobre a preventiva. Então, essa é uma questão de prioridade. Um grande abraço. Qualquer dúvida, mantenha contato através do nosso site www.sserv.com.br. Até lá!